Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do JKCast. Meu nome é Carlos Duarte. Eu sou o José Cobori. Bom, professor, passamos um período aí de férias, alguns ouvintes já estavam falando. Né? Bom, na realidade não foi bem umas férias, né, Carlos? A gente aproveitou para atingir dois objetivos. Um foi inesperado, que eu fui convidado aí para dar um curso específico, né, de uma empresa, numa companhia, sobre private equity. Então, eles queriam que fosse eu. Não podia ser outra pessoa. Eu, apesar de eu não fazer mais isso, eu topei, porque eu gosto de dar aula, então acabei aceitando esse desafio e fiz com bastante prazer, né, até porque é um assunto que intriga ainda muitas pessoas, né, como que funciona e qual o objetivo de um fundo de private equity. Então eu fui dar esse curso, como era inesperado, ele acabou afetando um pouquinho a minha agenda. E o segundo, que nesse período a gente aproveitou para trocar não é trocar a equipe, a gente profissionalizou a equipe, né? Então o primeiro reflexo já é nesse episódio, os ouvintes já podem notar aí uma produção um pouquinho melhor, né? Perfeito. E foi esse o grande motivo aí, né, da nossa ausência nessas semanas. Certo, professor, mas já retornamos, estamos aqui no 10º episódio e quero já fazer a abertura lembrando o número para que todos possam enviar as suas perguntas por áudio. O DDD 61 981 17 0005. Repetindo, 61 DDD 981 17 0005. E peço também novamente que não enviem áudios em ambientes com muito barulho, que acabam ficando aquele ruidinho de fundo, atrapalha os outros ouvintes também a estarem entendendo as perguntas. Exatamente. E não esqueçam de se identificar. Nome e o local de onde estão falando. Tá ok. Tá bom, obrigado. Vamos iniciar, professor. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, José Cobori. Aqui quem está falando é o Lucas. Somos aqui do interior de São Paulo, Campinas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo nas redes sociais. Eu acompanho há muito tempo o José Cobori. A minha pergunta é a seguinte, sobre o valor intrínseco de uma ação, ou seja, o valor justo que queremos pagar em uma ação. Na bibliografia de Benjamin Graham, ele designa uma fórmula onde ele fala que o valor intrínseco é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o valor patrimonial da ação vezes o lucro por ação. Eu gostaria que o José Cobori explicasse um pouco sobre essa equação, o que ele acha sobre essa equação, para a gente conseguir chegar nesse valor justo de uma ação no momento que a gente for investir em uma empresa. E se é aplicável em todos os setores, e falar mais mesmo o que ele acha, se isso daí é real, podemos usar isso daí como questão no momento que a gente for comprar as ações. Muito obrigado e parabéns novamente pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo. Bom, professor, o áudio está um pouco abafado, mas eu acho que deu para os ouvintes. Pergunta do Lucas, né? Isso, Lucas de São Paulo. Lucas, bom, primeiro eu fico feliz em ser útil, né, em ser uma fonte de inspiração para você também disseminar a educação financeira, né? Acho que o Brasil está precisando, até porque não era uma coisa muito comum até a estabilização econômica, né? Não tinha como você fazer planejamento num ambiente hiperinflacionário. Verdade. Então, por isso a gente ainda tem essa cultura, a gente não tem educação financeira na grade curricular das escolas. E qualquer um aí que se dispor a fazer esse tipo de disseminação de conhecimento é sempre bem-vindo, né? Isso é um bem para a sociedade, né? Para as pessoas aí que querem aprender realmente sobre planejamento financeiro, educação financeira como toda, né? Então, eu fico feliz aí que o Lucas também esteja fazendo isso e eu seja uma das fontes de inspiração dele. Bom, Lucas, se você procurar no meu canal, você vai ver que tem um vídeo que eu falo exatamente sobre a fórmula de Ben Graham, tá? A fórmula de precificação de ativos de Ben Graham. E lá está bem detalhado, eu explicando como funciona essa fórmula de forma intuitiva e também fazendo alguns ajustes e algumas críticas porque que essa fórmula talvez não sirva para todos os setores, como você falou, e porque a gente prefere achar o valor intrínseco de uma ação fazendo realmente uma avaliação pelo fluxo de caixa descontado. Porque a forma, digamos, tem suas falhas teóricas também, né? O próprio CAPM tem falhas teóricas, o beta,
existem várias críticas, mas a gente faz alguns ajustes também tem um vídeo no canal sobre isso, para a gente minimizar esses erros teóricos, né, que não se refletem no mundo real, para se encontrar o valor justo de uma ação, né, ou seja, o valor de uma empresa. O problema na forma de Ben Graham, aí explicando rapidamente, Lucas, e aí você pode conferir nesse vídeo com mais detalhes, é que o Benjamin Graham, na época dele, as empresas eram quase todas industriais, né? Então, digamos, se fosse adaptar hoje, você tranquilamente usaria no setor industrial. Só que hoje a gente tem muita empresa de tecnologia, muita empresa de serviços, muita empresa com ativos intelectuais, né, as empresas de software, essas coisas, na época não existia. Então, esses são os ativos hoje de muitas empresas aí, e talvez das maiores empresas do mundo hoje, todos os ativos são ativos, digamos, intelectuais, ativos, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, que aí em finanças também, investimento em pesquisa e desenvolvimento é que a gente chama de sunk costs, né, que é custos afundados, que aí depois eu talvez grave um vídeo falando sobre isso. Mas a forma de Benjamin Graham não pode ser aplicada hoje, atualmente, da mesma forma que ele aplicava no passado, né? Convém você fazer alguns ajustes, tendo essa clareza em mente que naquela época ela bem utilizada para empresas industriais, ou seja, eram ativos de empresas industriais, eram bens de capital, né? Máquinas, equipamentos, isso tudo fazia sentido naquela época. E hoje não, hoje tem empresas que não tem, na realidade, não tem nenhuma máquina, nenhum equipamento, né? É só a capacidade intelectual dos seus fundadores, dos seus gestores, né? Então, é isso hoje que gera caixa, né, na maioria das empresas. E antigamente o que gerava caixa era você ter máquina, né? Ter bens de capital para produzir. E nesse vídeo lá no canal do YouTube eu explico também intuitivamente o que quer dizer cada variável nessa fórmula de Benjamin Graham. Então, Lucas, quando você tiver um tempinho, dá uma assistida nesse vídeo aí, você vai entender bem. Quer dizer, eu espero que você entenda bem, eu tento explicar ali de uma forma bem intuitiva, sem digamos, a complexidade matemática que existe atrás da fórmula. E eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Perfeito, professor. Bom, professor, vamos para a segunda pergunta. Boa noite, professor Jacobori. Boa noite, Carlos Duarte. Tudo bem? Aqui fala o Fábio de São Paulo. Eu tenho uma dúvida aqui sobre a análise gráfica ou análise técnica. Tem bastante gente que usa esse modelo aí no YouTube, no mercado. Vários analistas usando ferramentas complexas, palavras difíceis e tal. Eu queria saber o que o professor acha sobre isso, qual que é a relevância disso na escolha aí das empresas onde investir, qual credibilidade se pode dar a esse método. Muito obrigado, parabéns pelo conteúdo aí e até mais. Bom, professor, a pergunta do Fábio de São Paulo. Assim, análise técnica, na realidade, tem essa rixa, que na realidade não deveria ter, entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Análise técnica ou análise gráfica, ele está simplesmente observando, né, o gráfico, na realidade, o passado, né, e tentando prever quais seriam os movimentos futuros, porque eles acreditam que existe uma repetição, né? E a análise fundamentalista, como o nome diz, analisa os fundamentos da economia, dos setores, das empresas, né? Basicamente, os fundamentos que justificam o valor daquela ação. Então, Fábio, a análise gráfica são ferramentas estatísticas, esses nomes complicados que você fala, que é índice de força relativa, estocástico, média móvel, os OBV, que é de volume. Então tem várias, o MACD, as agulhadas do Didi, que na realidade é um cruzamento de médias móveis, e o Didi é muito meu amigo, tá? O Didi Aguiar, né, que é um famoso aí das antigas, analista técnico. Então, na realidade, são ferramentas estatísticas que plotam aquele gráfico, né? Então você tem não só o gráfico que todo mundo conhece, que você vê no site da Bovespa, mas a análise técnica plota outros tipos de gráfico, né? E existem outras ferramentas que você analisa, como o Fibonacci, as ondas de Elliott, tem um monte de ferramentas que nem todos os analistas técnicos usam todos, né? Cada um também tem uma vertente, mas basicamente tem 4 ou 5 ferramentas que todos eles usam, principalmente quando você olha volume e a força da liquidez do movimento que tem em determinados momentos do mercado.
Então, na realidade, são ferramentas estatísticas e você está olhando o passado, tentando prever que aqueles movimentos vão se repetir no futuro. Sob certo ponto de vista, faz algum sentido, por isso que seduz muita gente a operar o mercado com análise técnica. Porque, na realidade, são repetições do comportamento humano, entendeu? Então, em momentos de pânico, o ser humano, ele vai, se o mercado vai cair, todo mundo vai vender. E essa ferramenta, ela, de alguma forma, ela captura esses movimentos, né? Então, com o aumento de liquidez, aumento de volume, o aumento daquele movimento específico que está sendo analisado. Então, como você consegue plotar o comportamento humano num gráfico, eles acreditam que o comportamento humano vai se repetir no futuro. Então, essas ferramentas servem para isso, tá? Mas, sobre algum ponto de vista, isso é um pouco também um exercício de adivinhação, tá? Não que a análise fundamentalista não seja, porque você também está tentando prever o que vai acontecer com o valor de uma ação através de ferramentas da análise fundamentalista, né? Então, talvez exista alguma rixa dessas duas escolas justamente por isso. Ambos estão tentando prever o que vai acontecer com uma ação, só que um está usando fundamentos econômicos, setoriais e empresariais, analisar demonstrações financeiras, tudo o que uma empresa utiliza, né, no seu dia a dia, ali, na sua contabilidade, nas suas projeções de resultado, e uma outra está usando gráficos, né, para tentar prever. Você não acha que o mercado é cíclico e realmente faz sentido esses cenários se repetirem? Eu também já falei sobre isso, né, que as crises são cíclicas. Então é justamente isso. Estou falando, isso seduz muita gente porque tem um sentido intuitivo aí que as pessoas acreditam justamente nisso. Se aconteceu esse movimento no passado, vai acontecer no futuro. Então, quando o Fábio fala de uma ferramenta para escolher qual ação, qual a melhor empresa, na realidade não é isso, tá, Fábio? Porque para o analista técnico, basta ter liquidez e ter volume. Está intrinsecamente ligado às duas coisas. Mas se uma ação tem liquidez e volume, é o que eles falam que não interessa de qual empresa é, né? Se tiver liquidez e volume, você vai e opera aquela ação. Então, independente de que empresa seja. Tem os analistas até que eles tentam, digamos, pegar algumas ferramentas da análise fundamentalista. Então, tem muita gente que defende você usar as duas, né? Com a análise fundamentalista, você acha a empresa que você quer investir, e com a análise técnica, você acha o momento que você vai investir. E tem os que usam as duas escolas separadamente, né? Então, esses que usam ela de forma conjunta, ele, de alguma forma, ele está discordando desse negócio que basta ter liquidez e volume. Ele também acha que você deve escolher uma boa empresa. Fazer uma análise disso. E usa a análise técnica para descobrir o momento, o time que você vai comprar aquela ação. Então, assim, o que eu recomendaria para o Fábio estude as duas escolas, né? Assim, não coloque dinheiro na mesa, né? O grande problema da maioria das pessoas perde dinheiro é porque ela coloca dinheiro, faz um curso de 3 dias. E já aposta naquilo. Já começa a achar que aquele curso de 3 dias vai tornar ele milionário, né? Já deu todos os conhecimentos que ele precisa. E, na realidade, o mercado financeiro é muito mais experiência, né? A prática do mundo real, do dia a dia. Então, quanto mais tempo você tiver no mercado, colocando o seu dinheiro no negócio, porque tem muita gente que fica 1 ano no simulador e acha que o simulador é a mesma coisa, e quando ele começa a pôr o dinheiro, o negócio não vai como estava lá no simulador. Não acontece como acontecia no simulador, porque é do ser humano, né? Quando o seu dinheiro está lá, tua emoção está muito mais presente, o seu dinheiro está na mesa e você vai tomar decisões diferentes quando o seu dinheiro não está lá na mesa, né? Então, assim, o que eu recomendaria é estude análise técnica, estude análise fundamentalista, veja as ferramentas que você acha que faz sentido, né? E veja as ferramentas que você acha que não faz sentido, tá? Tem muita coisa que é esotérica, eu diria, muita coisa esotérica na análise técnica, e as pessoas passam a acreditar. De nós, seres humanos, também tem acreditar natural em coisas esotéricas, né? Até porque elas, de repente, atendem uma necessidade. Você quer acreditar naquilo. Aí aparece uma ferramenta, teoricamente, explicando aquilo que você quer acreditar. Que vai de encontro com o que você quer, com o resultado que você quer atingir, você vai acreditar naquilo. Com certeza. E você vai deixar de acreditar naquilo, depois você já perdeu muito dinheiro. Então, assim, o cuidado que eu diria para quem quer estudar e conhecer análise técnica é justamente isso, né? Não vá com muita sede ao pote, né? Você pode se machucar e, como diria o Nassim Taleb, você tem que evitar o risco da ruína, né? Porque se você perder todo o seu dinheiro, você é game over, você está fora do jogo, né? É isso. Professor, mas eu acho que é esse equilíbrio aí, como você falou, a experiência de saber escolher que ação investir e o momento, né?
Quando que eu vou investir nessa ação? Então, acaba que eu também acredito que seja essas duas análises, como você falou, uma balança entre os dois. Como eu estou falando, eu usei análise técnica há muito tempo quando eu operava no mercado futuro. Então, não era nem ação, era uma coisa um pouco mais perigosa, né? Mais arriscada, tem muito mais liquidez, né? E é muito mais arriscado, é muito mais volátil também o mercado futuro. Se você está comprando uma ação no mercado à vista, já é arriscado, imagina no mercado futuro. Porque no mercado futuro, já está dizendo que você está querendo prever o futuro duas vezes, né? Você está prevendo o que vai acontecer com a ação, com o ativo que você está operando no mercado à vista e está tentando prever o que vai acontecer no mercado futuro. Então, você está tentando prever o futuro duas vezes. Então, ele é muito mais arriscado e muito mais alavancado, né? Você opera contratos de milhões, tendo só depositado a margem de garantia. Numa outra ocasião, eu explico direito como funciona esse mecanismo. Então, eu já usei bastante análise técnica e eu tenho um livro e uso análise fundamentalista hoje, né? Então, eu diria que hoje, o time de comprar ação também eu não uso análise técnica. Eu uso somente análise fundamentalista. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, professor. Olá, professor Cobori. Olá a todos os ouvintes do podcast. Eu estava aqui lendo seu livro, né, de análise fundamentalista. Comprei ele e terminei de ler agora há pouco. Foi uma leitura muito leve. Gostaria de fazer meu elogio aqui ao livro, professor, porque realmente é uma leitura muito fácil de entender. E eu que sou formado em administração, eu consegui, inclusive, entender assuntos que eu não entendi durante a minha formação, que, infelizmente, sempre tem aquelas disciplinas que a gente, por um motivo ou por outro, né, não consegue ter um bom aprendizado, e aqui com o seu livro eu consegui. Eu vi assuntos de administração da produção, né, como a questão do ciclo, produção, né, o tempo de pedido, tempo de recebimento, questões de contabilidade, principalmente, né? Você vê aqui o balanço patrimonial, conseguir entender a questão do ativo, do passivo, assuntos de administração financeira, principalmente, né? E eu vi aqui que eu gostei muito dos cálculos, né? Das fórmulas que o senhor nos ensina, né, o CAPM, WACC, o cálculo do beta, né, ver o quanto é importante para a gente entender os fundamentos da empresa. E a minha pergunta, na verdade, vai mais aqui para a parte do seu livro, né, em que o senhor já lá na parte da avaliação pelo fluxo de caixa, né, o senhor fala da fórmula da perpetuidade. E tem aqui um item que é o G, onde eu não consegui entender o que seria esse G. Porque aqui na fórmula da perpetuidade a gente tem o fluxo de caixa, né? Dividido pelo retorno menos o G. E o que seria esse G e como chegar ao cálculo desse G? Tá? Um abraço aí a todos e obrigado. Bom, professor, vamos lá. Primeiro, o ouvinte esqueceu de se identificar, então não sabemos aí o nome nem cidade. E desculpe os outros ouvintes, tem um ruído de fundo, tem um barulho de televisão, mas acho que depois... Parece que ele estava num restaurante, né? Tem barulho tem uns de talheres pratos batendo ali. Como você disse no episódio anterior, só pedir para os ouvintes, quando for gravar, tentar pegar num lugar mais silencioso, porque depois aí fica, de repente, se o ruído de fundo é ruim para os outros ouvintes entender a pergunta, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, a gente tenta tratar o áudio aí na edição para tentar melhorar. Isso. Bom, ele não se identificou, né? Mas eu agradeço. Ele provavelmente está ouvindo o podcast, né? Eu agradeço aí os elogios que ele fez pro livro. E eu fico muito satisfeito, Carlos, quando vários seguidores lá do canal, vários alunos, né, que eu tenho nos cursos, inclusive nos cursos presenciais que eu dou no MBA de Finanças, quando eles falam, puxa, esse negócio eu fiquei 5 anos na faculdade e não entendi, né? De repente, em 10 minutos eu consegui entender o conceito. E, inclusive, quando eu escrevi o livro, eu escrevi o livro Análise Fundamentalista, até pedido do Gustavo Cerbasi, que é meu amigo, e não tinha, na época, nenhum livro sobre análise fundamentalista no mercado, porque naquela época já a moda total era análise técnica. Então tinha lá 20 livros sobre análise técnica e não tinha nenhum sobre análise fundamentalista. E ele pediu para que eu escrevesse esse livro, até porque eu falava desse assunto num evento que chamava Expo Money.
A única palestra também de análise fundamentalista era minha. E aí ele falou, Cobori, você é um cara que tem didática, simplicidade, escreve um livro sobre análise fundamentalista para todo mundo entender. Né? E aí o meu objetivo foi, eu vou escrever um livro de análise fundamentalista para qualquer dona de casa entender. Tipo assim, qualquer, não é um lado pejorativo, mas eu quis dizer assim, dona de casa, assim, qualquer pessoa leiga no assunto, né? Ela consiga ler um livro de análise fundamentalista, consiga entender um pouquinho de economia, um pouquinho de finanças, porque a grande maioria dos investidores não entendem, são leigos, né, em economia e finanças. Até porque o mundo dos investimentos é para todos, né? Não é só para quem é entendido. E não é um assunto tão simples, tem muita nomenclatura, não é tão simples, professor. Isso. E aí eu escrevi isso aí, eu sempre lembro de uma frase, se não me engano, é do Warren Buffett, que ele fala que se você não conseguir explicar um assunto, um conteúdo para uma criança de 6 anos, é porque você não entendeu. Né? Então, quanto mais simples você consegue explicar um assunto complexo, é sinal que você entendeu. Né? Então, a minha maior satisfação em explicar de forma simples é justamente porque, como eu entendi aquele assunto, eu consigo, né, colocar ele no mundo real de forma simples para todo mundo entender. Então, e agora, até te interrompendo, você já tem uma outra cobrança, que os seguidores cobram muito um livro da Fábula da Ilha. Ah, a Fábula do Estado da Ilha. Isso. É que eu vou fazer uma outra série, agora explicando especificamente sobre o mercado. Né? Porque esse era como a economia funciona, agora eu vou explicar um pouquinho mais voltado para finanças, né? Que é como os mercados funcionam. E eu espero fazer com a mesma didática e depois eu realmente penso em transformar num livro isso aí. Vai ser bem bacana. Então, assim, pegando aí a dúvida específica do ouvinte, a fórmula da perpetuidade, na realidade, é o fluxo de caixa do ano seguinte, ou seja, se você projetou 3 anos, o ano seguinte, o 4º ano, você consideraria um crescimento perpétuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está projetando o futuro de uma empresa durante 3 anos. E a partir ali do 4º ano, você está considerando que o crescimento dela vai ser constante. Você não precisa ficar projetando isso indefinidamente, até porque quanto mais longe a sua projeção, mais subjetiva, né, e menos precisa vai ser. Hoje em dia a gente não consegue prever o que vai acontecer no ano seguinte. Exatamente. Imagina daqui 4, 10 anos, né, que tem projeções que são de 10 anos. Mas qual que é a lógica desse período da projeção? É enquanto a empresa vai alterar a sua geração de caixa. Então, se é uma empresa de alto crescimento, ela provavelmente vai ter que projetar um pouquinho mais. Vai crescer 20% no ano 1, 20% no ano 2, né? 10% no ano 3, e aí, quando ela começar a atingir maturidade, você considera que é constante aquilo, aí você, matematicamente, né? Você considera que a partir daquele momento o crescimento dela vai ser perpétuo. Na perpetuidade, vai ser X%. Se é uma empresa que já é madura, tem muito cálculo que, inclusive nos livros, na literatura, fala que você já pode considerar perpetuidade de início. Ela já está... Então você não precisa projetar nada, não. Essa empresa vai continuar crescendo X% na perpetuidade. Então, essa fórmula é a geração de caixa do ano seguinte. Então, é o FC. Eu coloco sempre um ali, que é tipo 1 ano depois do que você parou. Mas entenda como o fluxo de caixa na perpetuidade é o fluxo de caixa no ano seguinte, dividido pelo custo de capital, que é o R, que está no livro, menos o G. O G é a taxa de crescimento na perpetuidade. Então, se o seu custo de capital é 20% e o seu crescimento na perpetuidade é 3%, é 20 menos 3, você vai considerar 17%. Então, vai ser o fluxo de caixa do ano seguinte dividido por 17%, que é 0,17. Tá? E aí, lembrando o ouvinte lá na fórmula, que não tem o fator 1 mais a taxa. Ali é só a taxa menos a taxa de crescimento na perpetuidade. É o que vai se manter. Isso, que é o R menos o G. Tá? Então, a dúvida dele é como calcula o G. Isso. O G, a taxa de crescimento na perpetuidade, ele é um tanto quanto arbitrária, mas você tem que ter alguns parâmetros. Então, o que é a taxa de crescimento na perpetuidade? Eu vou considerar que naquele ano que eu vou parar de projetar o crescimento e a empresa vai se tornar constante o crescimento dela. Seria o 4º ano. Do 4º ano até o fim da vida da empresa, que é perpétua, por isso que chama perpetuidade. Tá? Você considera assim, se uma empresa vai viver mais de 50 anos, você já pode considerar perpetuidade, porque qualquer valor 50 anos distante trazido a valor presente vai ser próximo de 0. Então, não faz sentido matematicamente você projetar além disso. Então, se você considera que a empresa, e a gente parte do pressuposto que toda empresa vai ser perpétua, ninguém investe numa empresa achando que ela vai quebrar daqui 10 anos, daqui 20, você imagina. Tem muitas empresas que têm mais de 100 anos, inclusive no Brasil, né? Você pega a Randon, você pega a Taurus, são empresas centenárias, têm mais de 100 anos. Então, faz sentido você considerar todas as empresas perpétuas. Então, essa taxa de crescimento da perpetuidade, a gente recomenda que ela não seja maior que a taxa de crescimento do PIB.
Porque matematicamente, se ela for maior que a taxa de crescimento do PIB, a empresa vai ficar maior que a economia. Já que o cálculo matemático é perpétuo, né? Então a gente recomenda, se você acha que a economia brasileira vai crescer sempre uma taxa média, né, de 3%, considera a perpetuidade 3%. Né, ou abaixo disso, nunca acima disso. Tá? E é óbvio que você sempre vai reajustar, porque em algum momento, quando o Brasil estiver muito grande, 3% vai ser uma taxa muito grande, para considerar o crescimento da economia perpetuamente em 3%. Entendi. E aí você vai e ajusta essa taxa. Mas, atualmente, geralmente, a gente usa uma taxa aí próxima de 3% de crescimento na perpetuidade. Então, mas isso é arbitrário? É arbitrário, mas tem uma ciência, né? Você vai considerar que a partir da maturidade a empresa vai só acompanhar o crescimento da economia. Ou seja, se a economia crescer 3%, ela vai crescer 3%. Então, seria a taxa máxima, digamos, que essa empresa consegue crescer. Né? Óbvio que vai ter uns anos que ela vai crescer mais que a economia, outros anos menos, mas você considera que uma empresa, na maturidade, ela na realidade já está... Ela tem uma correlação muito forte com o ambiente econômico do país que ela vive, e ela vai crescer no máximo aquela taxa na perpetuidade, ou na média aquela taxa na perpetuidade. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Professor Cobori, bom dia. Sou o Felipe de Santa Catarina, Florianópolis. Eu tenho uma dúvida bem simples, na verdade, uma vez que eu estou só começando os estudos em investimentos no mercado financeiro, e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre proteção de carteira em investimentos em dólar. Tenho lido que é uma boa proteção fazer investimentos em dólar, porque quando as ações aqui brasileiras caem, tendem a subir o dólar. Então, que seria uma proteção boa. Então, a pergunta é nesse sentido. E se não funciona mesmo, como seria uma proteção de carteira em dólar? Obrigado. Bom, professor, pergunta do Felipe de Santa Catarina. Bom, Felipe, primeiro eu vou explicar para todos os ouvintes aí entenderem, né, por que existe esse, digamos, crença popular de que as coisas acontecem dessa forma, né? Quando as ações caem, o dólar sobe. Então, vou explicar exatamente por que isso acontece. Tem uns vídeos lá no canal que eu falo um pouquinho sobre isso também, mas aqui eu vou explicar um pouquinho, digamos, mais didática para todo mundo entender. Por que quando a bolsa, as ações caem, o dólar sobe? Né? Então vamos lá, começar do princípio de como funciona, né, a cotação, a taxa de câmbio, a cotação de dólar com real. Lei da oferta e procura. Né? Todo mundo comprando dólar, o dólar vai subir. Se tiver mais gente comprando dólar do que vendendo, vai subir. Assim como qualquer produto, né? A lei da oferta e procura. Acho que eu já expliquei sobre inflação, né? Você tem 10 quilos de arroz e mais gente querendo comprar 20 quilos de arroz, o preço do quilo de arroz vai subir, porque vai ter uma pressão pro lado da demanda. E assim é com qualquer coisa, com qualquer ativo, inclusive com moeda. Então, se tiver mais gente comprando dólar, a taxa de câmbio do dólar vai subir. Se tiver mais gente vendendo dólar, a taxa de câmbio do dólar vai cair. Tá? Então, o que acontece com a economia brasileira? Nós temos, os ouvintes devem falar que a gente tem uma deficiência de poupança interna. O que é uma deficiência de poupança interna? O Brasil como um todo, todos nós brasileiros, a gente poupa ainda pouco. A nossa poupança não é o suficiente para financiar o investimento no Brasil, o crescimento no Brasil. Então, tem um vídeo que eu faço sobre poupança e investimento. Né? Quando você poupa, aquela poupança serve para alguém investir. Então, quando você está poupando, entregando seu dinheiro para o banco, para você receber uma remuneração, né, por você ter guardado dinheiro e poupado, o banco está pegando esse dinheiro para te remunerar, mas, de outra ponta, ele está emprestando para alguém que precisa, né, para investir, digamos. Está emprestando para uma empresa crescer, uma empresa construir uma nova fábrica. Então, existe a relação da poupança e investimento. Então, a poupança interna do Brasil não é o suficiente para financiar o nosso investimento. Então, por isso que vocês veem aí em jornais aí mais especializados, nesses programas especializados em economia, que sempre fala assim, a gente ainda depende muito da poupança externa. É exatamente isso. Como a nossa poupança interna não é suficiente para financiar o nosso desenvolvimento, o nosso investimento, a gente ainda precisa de uma parcela de poupança externa. Precisa de dinheiro estrangeiro investido no Brasil. Também a lei da oferta e procura. Como tem oportunidade, dinheiro estrangeiro vem para o Brasil para financiar o nosso investimento. Então a gente ainda tem essa dependência. Quer dizer o quê? Que tem muito capital estrangeiro investido no Brasil. Seja investimento direto, que aí é um pouquinho menos especulativo. Investimento direto é quando a empresa vai lá e investe mesmo, vira sócio, não comprando ações.
e seja via investimento em bolsa, em ativos financeiros. Esse dinheiro que é investido na bolsa, em ações ou em títulos públicos, na dívida do governo, como ele tem muita liquidez, ele é mais propenso a ter volatilidade. Por quê? Quando acontece algum evento, o investidor ele sente que ali aumentou o risco, o que ele tem, né, a liberdade de fazer? Bom, aumentou o risco, eu vou embora. Eu vou lá e vendo a minha ação e vou embora. Ou eu vou lá e vendo meus títulos públicos e vou embora. O que acontece nesse momento? E aí eu explicando exatamente o que acontece lá com a compra de dólar e a venda de dólar. Quando você precisa ir para os Estados Unidos, o que você precisa fazer? Comprar moeda. Comprar dólar. Então Isso. você compra dólar para ir para os Estados Unidos, não é isso? Quando o investidor vende os ativos dele no Brasil e precisa ir para os Estados Unidos, o que ele precisa fazer? Comprar dólar. Exatamente. Entendeu? Na realidade, quando o investidor vende a ação dele e está indo embora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma compra de dólar. Ele está trocando um ativo que estava em real por dólar para ele ir embora. Então, toda vez que existe um evento inesperado ou esperado, tá, que aumente a percepção de risco do mercado brasileiro, o investidor estrangeiro tende a vender os ativos dele aqui e ir embora para o país dele. Quando ele faz essa operação, resumindo, quando ele faz essa operação, ele está comprando dólar. Ele está vendendo o ativo dele, seja ações ou títulos, e está comprando dólar. Então, quando ele vende a ação cai. Quando ele compra dólar, o dólar sobe. Por isso que existe essa correlação, correlação invertida. Se fosse perfeitamente correlacionado, que a gente fala em estatística, é tipo um exemplo simples. Toda vez que chove, as ações das empresas de guarda-chuva sobem. Então, é uma correlação positiva. Correlação positiva, isso. Né? Você consegue correlacionar os dois eventos. No caso das ações com o dólar, é uma correlação negativa, é inversamente correlacionada. Toda vez que as ações caem, o dólar sobe. Isso não é assim 100% inversamente correlacionado, mas tem essa correlação inversa, justamente por essa explicação que eu dei. O investidor, como a gente depende muito de investimento estrangeiro, tem uma parcela grande dos investidores na bolsa que são estrangeiros. Se uma parte dessa parcela grande dos investidores estrangeiros vender as suas ações, o dólar vai subir, porque para ele ir embora ele vai comprar dólar. Então, por isso tem essa correlação inversa. A pergunta dele é como se proteger em dólar. Uhum. Né? Explicado agora por que acontece. Né? As ações da bolsa caem e o dólar sobe. Como se proteger em dólar? Digamos assim. Só para, então, nessa sua explicação, se eu tivesse uma poupança interna maior, então eu não ficaria tão suscetível ao risco país? Na realidade, o risco país é uma outra coisa, mas faz sentido a sua pergunta, Carlos. Por isso que aqui, sempre você vê os economistas falando, eles falam que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de poupança. Certo. Então, traduzindo, o que os economistas estão falando é que quanto maior a nossa poupança interna, menos a gente vai depender da poupança externa. Quanto menos a gente depender da poupança externa, por essa explicação que eu dei, menos volátil vai ser a taxa de câmbio. Porque a gente não fica tão suscetível. Você não fica tão dependente de dinheiro externo. Então, a parcela de poupança externa vai ser cada vez menor. E essa parcela cada vez menor vai ter uma influência cada vez menor na taxa de câmbio. Porque, tipo, quando ele for bem pequenininho, 100% embora, não vai afetar. Não vai afetar a nossa taxa de câmbio. Mas como a gente ainda tem uma parcela muito grande de investimento estrangeiro, a gente ainda depende desses investidores e toda vez que dá uma dor de barriga e eles querem ir embora, eles afetam a nossa taxa de câmbio. Então é isso que acontece nessa correlação inversa. Como se proteger? Comprando ativos lá fora. Né? Tem muitos investidores hoje que ele diversifica a carteira dele, faz uma certa proteção, comprando ativos positivamente correlacionados com o dólar. Ou ele compra ação nos Estados Unidos, ou ele compra a própria moeda, ou ele faz um hedge cambial, que dá para você fazer no mercado futuro. Mas aí é um assunto um pouquinho mais complexo. Tem um vídeo no meu canal também que eu explico sobre o mercado futuro. E nós falamos também da compra de dólar, essa demanda para compra de moeda. Né? Porque o que é a proteção? Né? Assim, o conceito financeiro de hedge, proteção. Por isso que eu falei hedge cambial. Você tem um ativo que é em real. E você tem o medo que ele caia e você perca dinheiro. Na dúvida dele, assim, como eu sei que esse ativo em real cai e o dólar sobe, qual seria uma forma de eu eliminar, de me garantir ou minimizar esse risco? Isso. É eu comprar um ativo que vai subir em dólar. Não é isso? Fazer no mercado financeiro a gente fala, faz uma operação inversa, né? Ou um hedge cambial, na realidade você está comprando uma proteção em dólar, porque quando o seu ativo em real cair,
você vai perder dinheiro aqui no real, mas vai ganhar o dinheiro em dólar. Então. E uma coisa vai meio que minimizar a outra, entendeu? Então, teoricamente, assim, de forma simples para entender, você compra dólar, né? Então, toda vez que as suas ações caírem em real, o dólar vai subir, você vai ganhar em dólar. Tem como você fazer operações estruturadas no mercado futuro. E aí, você comprar ou vender contratos futuros de dólar, você está fazendo esse hedge cambial, que é o que as empresas exportadoras e as empresas importadoras fazem. Não é isso? A empresa exportadora, o que é que afeta o fluxo de caixa de uma empresa exportadora? Digamos, para dar um exemplo para entender, né? A Sadia, que não existe mais hoje é BR Foods, né? Isso. Então a BR Foods vende muito carne de frango e carnes, produtos alimentares para o exterior. Então ela exporta muito. Quando ela exporta, ela está recebendo em dólar. Então qual a preocupação dela? Quando ela for receber esse dinheiro? É que o dólar não esteja valendo menos. Isso. Então ela vai no mercado futuro e faz uma operação inversa. Não é isso? Então a preocupação dela é que o dólar caia. Quando o dólar eu falo a taxa de câmbio, tá? Isso. Então ela ia receber 100 dólares, digamos que esteja R$4. Então ela ia receber 100 dólares e ia receber R$400. Como a empresa é brasileira, os custos dela, os empregados, folha, tudo em real, ela está preocupada com real. Isso. Se o dólar cair, a taxa de câmbio cair para 3, aqueles 100 dólares dela virou R$300. Então ela vai ter menos reais no seu caixa para pagar a mesma despesa. Então qual a preocupação dela? Que a taxa de câmbio caia. O que ela faz? Vai lá no mercado futuro e faz uma operação inversa. Não é isso? Ela vai lá e vende contratos futuros de dólar. Essa até já falou também. Acho que eu já falei sobre isso, né? Porque se ela vender contratos futuros de dólar, ela vendeu a 4. Ela está garantindo. Exatamente. Ela vendeu a 4. Aí caiu para 3, nosso mesmo exemplo. Aí o que ela faz para zerar essa operação no mercado futuro? Ela vai lá e compra. Isso. Como ela vendeu a 4, ela comprou a 3, ela ganhou 1. Isso. Se ela fez isso no montante aqui dos 100 dólares que eu falei, ela ganhou 100 reais. Não é isso? Certo. Na vida real, ela perdeu 100 reais, não é isso? Ela só vai ter 300. Mas ela só que ela ganhou 100 no mercado financeiro. Entendeu? Então, ela, no final das contas, ela compensou a perda no mundo real pelo mundo financeiro, pela operação no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, o que vai acontecer? Ela perdeu 100 aqui, mas ganhou 100 lá. E ela vai... Isso aí no meu vídeo, acho que eu explico também no canal do YouTube. Então, ela vai ter os mesmos 400 reais. É lógico, tem o custo da operação, isso tudo ela calcula para fazer o hedge. E vai minimizar essa... Para minimizar tudo, entendeu? Então, é isso que acontece. Uma empresa importadora, para não delongar muito, faz exatamente o inverso. A empresa importadora está preocupada com o quê? Que o dólar suba. Porque ela comprou algum produto em dólar e vai ter que pagar. Então, no exemplo inverso, né? Ela comprou 100 dólares de produto. Era R$4. Ela está preocupada porque quando vencer a fatura lá do fornecedor, que ela vai ter que pagar os 100 dólares, a taxa de câmbio ir para 5. Então ela ia pagar R$400, agora ela vai pagar 500. Exatamente. O que ela faz? Ela compra um contrato futuro de dólar. Que é a operação inversa. Exatamente. O dólar subiu, legal. Eu vou ter que pagar 500, mas eu ganhei 100 no mercado financeiro. Vou pegar os mesmos 400 que eu tinha guardado para pagar essa fatura, eu vou pagar os 500, mas eu ganhei esses 100 lá no mercado financeiro, no mercado futuro de dólar. Né? Então, o hedge cambial, ele serve mais ou menos dessa forma. Seria uma das formas para ele fazer... E garantir, né? Fazer essa compensação. Essa compensação aí. Né? Mas aí ia ter que estudar um pouquinho mais como funcionam essas operações, mas não é tão difícil de entender. Ele consegue fazer isso até na ele sua balancear, corretora. exatamente. Só vai ter que se dedicar um pouco mais ao estudo aí, porque justamente tem que se precaver para fazer todos esses cálculos e se garantir contrabalancear para não ter perda. Exatamente. Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, professor. Tudo bom? Meu nome é Bruno. Eu sou de São Paulo, capital. E a minha pergunta é sobre essa suposta crise, né? Essa suposta recessão que já está todo mundo falando, né? Inclusive o senhor mesmo já falou, né? Sobre a hiperinflação que não houve e deveria ter acontecido, mas é porque o dinheiro entrou nos bancos, né? Depois da crise do subprime e acabou não indo para o mercado, né? Acabou ficando dentro e aí por isso que as bolsas, né, elas acabaram subindo tanto nos últimos anos. E o Brasil, inclusive, perdeu essa alta, né, enquanto as bolsas subiram aí 40% nos últimos 5 anos, a bolsa brasileira caiu. Mas sobre essa crise, eu queria saber, obviamente, sei que não tem como prever, né,
Sei que não dá para a gente, não dá para saber, né? Mas, na sua opinião, qual poderia ser o pior cenário possível? Obviamente, né, reforço, sei que não tem como prever, mas eu queria saber, por exemplo, alguns dados, caso o senhor tenha alguns dados, talvez, que poderiam ser os piores dados possíveis. Exemplo, a Bolsa pode cair para 50 mil pontos, a inflação pode subir para tantos por cento, a Selic, se isso acontecer em 2020 para 2021, sei lá, a Selic pode voltar para 12, 13, 14 para acompanhar tantos por cento da inflação. Não sei, se tem alguma previsão do senhor, uma previsão extremamente ruim do que pode acontecer. Muito obrigado. Bom, professor, a pergunta do Bruno de São Paulo. Hoje São Paulo em peso aqui, hein? Legal. Bruno, bom, eu já vou adiantar que eu não vou fazer previsão. Né? Eu sempre falo assim, eu não faço previsão. Quem te conhece sabe que você não... Já me conhece. Então, assim, você consegue ler os cenários e saber se proteger dos riscos, né? Isso é o mais importante, tá, Bruno? Você fazer previsão, eu já diria para você que quem faz é um exercício de futurologia e se acertar é sorte, né? Você pegar a previsão dos 200 economistas aí que está sempre falando no boletim no Brasil, assim, 2 ou 3 vão acertar. Então, 2 ou 3 de 200 é 1,5% no máximo, né? Então, esse 1,5% que acertou foi sorte, tá? Não foi porque ele sabia que ia acontecer, não. Até porque em economia, eu sempre falo, tem uma coisa que chama ceteris paribus, né? Ceteris paribus é tudo mais constante. Para quem não é economista, lembre lá do ensino fundamental, que o professor lá sempre falava assim, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, vai acontecer isso. É a mesma coisa em economia, quando o cara fala ceteris paribus, que é o quê? Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, vai acontecer isso. A única certeza que a gente tem é que não vai se manter as condições normais, nem de temperatura e nem de pressão. Por quê? Porque não tem como prever, Bruno. A gente não sabe o que o presidente vai falar amanhã. A gente não sabe o que o Trump vai falar amanhã. A gente pode fazer um monte de previsão hoje e amanhã vem vai um doido e fala um negócio lá que muda tudo, né? Muda o humor do mercado, muda a percepção de risco dos investidores e acontece coisas totalmente diferentes do que a gente está prevendo. Tá? Então, assim, fazer a previsão de quanto vai a Bolsa, se você pegar, tenta fazer uma pesquisa no Google, o que falavam vários economistas alguns anos atrás. Eu lembro que tinha gente falando que a Bolsa ia chegar em 200 mil pontos. E ela não passou nem de 100 mil. Tinha gente que na época do subprime falando que ela ia chegar em 200 mil pontos. E ela caiu a 40 mil. Né? Então, assim, não tem como prever porque os eventos políticos e econômicos, eles alteram constantemente o que vai acontecer no mercado. Tá, Cobori, mas eu não consigo prever como eu me protejo. É exatamente o que eu tento transmitir, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue se proteger dos eventos inesperados. E não totalmente. Mas como você se prevê desses eventos inesperados? Aconteceu uma grande crise, vinha uma grande catástrofe. Assim, eu acho que a gente está com o foco errado, preocupado em quantos mil pontos a Bolsa vai chegar. Se a gente não consegue prever quando uma ação vai chegar, imagina a Bolsa toda. Que a Bolsa toda, acho que eu já expliquei também sobre o índice Bovespa. O índice Bovespa é um cálculo, né, do que representa 80% do movimento financeiro da Bolsa. Então eles eles pegam as ações que representam 80% do movimento financeiro da Bolsa e aquilo vira o índice Bovespa. Geralmente daí entre 60 e 70 empresas. Né? Então você imagina que a gente não consegue prever o que vai acontecer com o preço de uma ação, você imagina prever o preço da média dessas 60 ações. Então isso é um exercício de futurologia. Eu diria para você que é mais para satisfazer quem está perguntando que o cara fala, acho que a Bolsa vai chegar em 200 mil pontos. Não tem como saber isso, tá? Eu, sinceramente, posso afirmar para você que não tem como o cara fazer uma previsão dessa. Então, não se preocupe se a Bolsa vai cair para 50 ou se vai subir para 100. Isso aí, digamos que esse não deveria ser o foco do investidor. O foco do investidor tem que ser sempre ter a percepção do risco que ele está correndo. Então, se existe um cenário que está se agravando lá fora, e se esse cenário global se agravar, vai trazer a economia global para um cenário de recessão, um cenário de crise que não é o que nenhum de nós queremos, mas é uma coisa que é provável de acontecer. Então a gente tem que imaginar o que vai acontecer com a economia brasileira. A economia brasileira depende do cenário global. Então não adianta a gente ficar achando que a
a gente vai ficar isolado, porque a gente está num contraciclo, né? Agora que a economia brasileira está querendo engatar um ciclo de prosperidade, o resto está engatando o mundo está ali no risco de engatar o inverso, né? Então, como a economia brasileira vai se comportar? O que eu tento transmitir para o investidor que compra ações, compre ações de empresas que, digamos, tenham lá nas suas demonstrações financeiras fortes sinais de que é uma empresa que consegue resistir a uma crise, né? Mas como eu identifico isso, Cobori? O que eu diria, assim, pensa sempre da forma simples, né? Você como pessoa física. Eu tenho amigos que são muito conservadores e eu tentei ser assim nas empresas que eu tinha de fusões e aquisições, de investimentos. Você prevendo que vai vir um cenário de crise, o cara que é extremamente conservador, o que ele faz? Né? Não que você não seja empresário, você seja um empregado. Você fala, bom, eu vou fazer aqui uma reserva de emergência que eu possa ficar 6 meses desempregado, ou que eu possa ficar 1 ano desempregado. Ou seja, se acontecer o pior, eu perder meu emprego, perder a minha renda, eu consigo me manter. Eu formei uma reserva que eu posso ficar 1 ano desempregado. Legal, tem muita gente que eu conheço que faz isso. Então tem gente que consegue, né, essa disciplina de fazer essa reserva, que se chama de reserva de emergência, colchão de liquidez, tem vários nomes, mas na realidade é dinheiro guardado, né? Ele consegue ter um volume de dinheiro guardado que ele pode ficar aí 1 ano sem renda, tá? Nas empresas é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. As empresas mais conservadoras, antevendo o cenário de crise, o que ela faz? Ela começa a acumular caixa para que, se acontecer o pior, ou seja, ela parar de vender, no limite seria a pessoa física assim, perder o emprego, não tem mais renda. Para a empresa seria o seguinte, veio uma crise, eu não vendo mais nada, né? E pior, eu não vendo mais nada, mas tem um monte de despesa para pagar. Tem empregado, tudo bem, vou demitir uma parte e tal, mas eu tenho. A menos que eu feche a empresa, eu vou ter custos para manter a empresa aberta. Então, tem empresas que conseguem ter esse cenário de acumulação de caixa para passar longos períodos de crise, né? Então, tem empresas que vão aguentar 1 ano, tem empresas que vão aguentar 2 anos, 3 anos. Então, se você analisar a demonstração financeira, e a gente olha isso pelos índices de liquidez e endividamento, tá? Que a gente chama de fortes posições de caixa. Então, tem empresas que você identifica que elas são empresas que estão numa condição de enfrentar 2 anos de crise, né? Assim como você imagina lá a pessoa física ficando desempregada. Então, você fala, bom, essa empresa aqui é uma empresa sólida, né? Já que está um cenário de crise se aproximando e eu tenho dinheiro investido em ações, é melhor eu ter dinheiro investido na ação dessa empresa. E não, eventualmente, de uma empresa que eu sei que não consegue ficar 2 meses sem caixa, que ela vai quebrar, né? Então, assim, a preocupação que o investidor tem que ter quando ele antevê que existe um cenário de uma provável crise é exatamente isso, se proteger. Se você investe em ações, se proteja dessa forma. Tá certo. Perfeito, professor. Chegamos ao final de mais um JK Cash, o episódio número 10. Eu agradeço novamente pelas explicações excelentes, né? Como sempre. E vou lembrar aqui o número para que todos possam participar. 61-DDD 981170005. E aí, como a gente citou no início do podcast, que procurem um ambiente mais silencioso para que possam fazer as perguntas sem ruído de fundo. Ok, Carlos. Esse episódio foi legal, a nossa retomada, né? Depois de um tempo longe aí dos microfones. E a gente se vê no próximo episódio. Tá certo. Um abraço a todos os ouvintes. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.